A gente vai falar sobre um personagem da Bíblia hoje que eu particularmente gosto muito desse personagem. Eu acho que é um cara assim fenomenal. Você vai entender o porquê também. Eu gosto muito dele. Inclusive eu e minha esposa estamos cogitando colocar o nome do nosso filho. Não estamos não, ela falou. Barnabé. Imagina, Barnabé, filho do Johnny. Quem sabe? Quem sabe? O senhor ainda está convencendo ali. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos, capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos sobre esse apóstolo, o apóstolo Barnabé. E a gente vai conhecer um pouco da história dele. A primeira aparição dele na Bíblia está em Atos, capítulo 4, versículo 36. E você vai reparar que toda vez que a gente... talvez não toda vez, mas a maioria das vezes que a gente vê ele aparecendo na Bíblia, a história, o livro de Atos principalmente, que narra a história dele, toda vez que ele aparece, aparece também um advérbio bem específico, pelo menos na minha Bíblia, talvez na sua Bíblia esteja com, né, foi traduzido de uma outra forma, mas na minha é corajosamente. Muitas vezes que aparece o apóstolo Barnabé na Bíblia aparece também, e fez isso corajosamente, ou encorajou, ou foi, né, para lá e trouxe uma palavra de exortação, fortaleceu na fé e tal, corajosamente, encorajou, pregou corajosamente, e a gente vai ver isso agora. Então, essa palavra ela é importante para nós hoje, porque eu entendo que, a nossa igreja entende que nós não podemos ser apenas pessoas que recebem uma boa palavra no domingo ou no sábado. Nós não podemos ser pessoas que vêm aqui para o culto e levantam as mãos, adoram ao Senhor, e a gente às vezes até analisa o louvor, né? Hoje não estava tão legal, hoje estava mais ou menos, hoje graças a Deus estava uma bênção, o nosso Fernandinho estava entre nós, foi uma bênção, mas às vezes a gente vem para a igreja e a gente se coloca nessa posição, na posição de espectador, na posição de alguém que vai para receber, para analisar. E essa palavra é importante porque a gente vai ver que Barnabé não era essa pessoa. Barnabé não era uma pessoa que estava interessada apenas em receber, não era uma pessoa que estava interessada apenas em se encher, mas era alguém que transbordava. Então nessa manhã eu creio que a gente vai sair daqui motivado, não só a se encher, Senhor me enche, não. A gente vai sair daqui motivado a transbordar. Amém? Já cheios, a gente vai transbordar e as pessoas que estão ao nosso redor serão impactadas através da nossa vida. Então vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, que a gente vai ler. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Só até aí. Primeiro ponto a observar, o nome do abençoado não era Barnabé, o nome dele era José. Então talvez você não conheça um Barnabé, mas um José eu tenho certeza que você conhece. José era o nome verdadeiro dele e ele foi apelidado de Barnabé. E aí a pergunta que não quer calar é, por que ele foi apelidado de Barnabé? Naquela época, assim como nos dias de hoje, tinha muito José. Era José para lá, José para cá, e aí quando... provavelmente, né, os discípulos e os apóstolos iam se referir a esse José, que José? Aquele que é encorajador, aquele que tem sempre uma palavra de exortação. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido como filho de exortação ou filho da consolação, aquele que sempre tem uma consolação, que sempre tem um conforto. E é interessante porque se a gente for a fundo nesse texto, e a gente for lá no original grego da palavra de Deus, você vai ver que a origem do nome Barnabé é muito semelhante à palavra que foi traduzida por Espírito Santo. Quando Jesus falou, eu vou enviar a vocês um consolador, a palavra é paracletos, consolador, paracletos, e Barnabé em grego significa paracleses. Então é muito semelhante, e é interessante se a gente for parar para notar isso, se a gente for para perceber
que talvez ele tenha sido apelidado com esse nome, porque quando as pessoas olhavam para ele lembrava muito o Espírito Santo. Ele lembrava muito aquele que Jesus falou que enviaria. Eu vou enviar um consolador, eu vou enviar um ajudador, eu vou enviar uma pessoa que vai confortar, que vai encorajar vocês. Talvez Barnabé tenha sido essa pessoa que era parecido com o Espírito Santo de Deus. E eu queria perguntar para você, que apelido você acha que te dariam naquela época? Você acha que te apelidariam também de Barnabé? Você é uma pessoa que se parece com Jesus? Você é uma pessoa que se parece com o Espírito Santo de Deus? Quando você chega num ambiente, aquele ambiente fica mais alegre ou fica mais triste? Fica mais encorajado ou fica mais deprimente, mais pessimista? Quem é você na sua roda de amigos? Você é o Barnabé? Ou você é o amigo que é encorajado pelo Barnabé? E eu queria que a gente refletisse isso nessa manhã, porque é muito importante que a gente saia daqui hoje querendo ser um pouco mais como esse abençoado aqui, como esse apóstolo Barnabé. Que a gente, quando a gente chegar no trabalho, as pessoas não desfaçam a rodinha, cada um vá para um canto. Quando a gente chegue no trabalho, as pessoas, agora o meu dia vai ficar bom. Agora o meu dia vai ficar mais alegre. Eu estava meio tristinho, estava meio preocupado, mas esse cara, o Vini, sempre tem uma palavra de esperança. A Letícia sempre tem uma palavra. Eu estou sempre preocupado, acordo lendo o jornal ali, vejo as notícias, tudo ruim, mas aí quando o fulano chega no trabalho, quando ele chega na faculdade, sempre com uma alegria, sempre contando alguma coisa engraçada, eu já fico todo mais para cima. Que a gente seja essa pessoa. Se você não é essa pessoa, Deus está hoje aqui, através da minha vida, falando para você, eu quero que você seja um Barnabé. Eu quero que você seja alguém encorajador, alguém que quando chega no ambiente, aquele ambiente muda, aquele ambiente fica mais alegre, fica mais leve. E o exemplo que a gente leu aqui, essa primeira aparição de Barnabé, é interessante. Eu acho que ele estava fazendo um momento de consagração lá na primeira igreja, na igreja primitiva, porque estava no momento de oferta, e nesse momento de oferta, as pessoas estavam vendendo os próprios terrenos para ofertarem e para que ninguém passasse necessidade. No versículo 34 de Atos capítulo 4, a gente vai ver, ninguém passava por necessidade. Rapaz, imagina uma igreja em que ninguém passe por necessidade. Eu creio nisso, amém? Você crê? Por que isso acontecia? Porque as pessoas vendiam os próprios bens, as próprias propriedades para dar aos pobres, para que ninguém passasse sufoco, para que ninguém passasse por necessidade. E dessas pessoas, só uma é citada. Dessas pessoas que venderam o terreno para ofertar, só uma pessoa é citada, só Barnabé. Eu não sei, e a Bíblia não diz isso, mas a gente pode conjecturar, talvez Barnabé tenha sido o primeiro a fazer isso. Talvez ele foi citado aqui porque ele foi o primeiro a vender o terreno e, como eu falei, a Bíblia não diz isso, a gente pode imaginar, mas ele foi o único, e com certeza a gente pode ver pelo capítulo 5, que a atitude de Barnabé encorajou outras pessoas a ofertarem. No capítulo 5 a gente vai ver uma história que não foi tão legal como a história de Barnabé. No capítulo 5 conta sobre Ananias e Safira, que quiseram fazer igual Barnabé. Barnabé foi lá, vendeu o terreno e ofertou todo o valor da propriedade. Ananias e Safira venderam um terreno e ofertaram parte do valor da propriedade, dizendo que aquele era o valor integral. E aí, o fim é trágico dessa história. Mas Barnabé era tão encorajador, tão incentivador, que através da oferta dele, ele conseguiu incentivar até os mãos de vaca a ofertar também. Para você ver o nível de incentivo que Barnabé passava para as outras pessoas. Então Barnabé devia fazer um momento de consagração poderoso, não como Erics, porque eu fiquei impactado com a história da formiga. Não sei você, mas eu nunca mais vou ver uma formiga sozinha da mesma maneira. Mas Barnabé com certeza era um homem que fazia o povo ofertar, né? Como eu falei, até Ananias e Safira ofertaram por causa de Barnabé. E Barnabé, ele é muito importante na história do Novo Testamento, não só porque ele fazia um excelente momento de consagração, não só porque ele incentivava as pessoas a ofertar, mas a gente vai ver por que Barnabé foi alguém tão importante. Repita assim comigo: Barnabé
foi um homem muito importante na história do Novo Testamento. E aí, por quê? A gente vai descobrir isso agora. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus agora, passa um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta aí, a gente vai folhear o livro de Atos. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 9 agora. Atos capítulo 9. Eu até anotei uma frase aqui que, se você quiser anotar, anote essa frase aí também. Eu compartilhei um pouco já, como o Barnabé toca muito, né, na minha vida. Eu já falei dele antes, no Brave aqui, já compartilhei num momento de consagração sobre ele. E algo que Deus colocou no meu coração é que Barnabé talvez não fosse uma pessoa super extrovertida. Talvez você pense, ele era um encorajador, ele era um incentivador, porque ele era extrovertido, carismático, falava com todo mundo. Eu não sou assim. Está tudo bem você não ser super carismático, super extrovertido, falante, está tudo bem. Só que a gente não pode deixar que isso impeça a gente de expressar a nossa adoração. Então, por exemplo, quando a gente está no momento de louvor, e, não preciso levantar a mão. Eu não preciso, passinho para cá, passinho para lá, eu não preciso dançar, eu não preciso pular, eu não preciso cantar alto. Sim, você realmente não precisa fazer nada. Mas você pode fazer tudo isso, porque o Senhor, o que Ele fez por você, Ele é digno de muito mais do que nós podemos oferecer a Ele, amém? Então, assim, levantar a mão, cantar um pouco mais alto, a gente dançar, a gente pular, a gente gritar, é o mínimo do que a gente pode fazer, diante de tudo que Ele fez por nós. Mas por que eu estou falando isso? Porque Barnabé poderia não ser essa pessoa super extrovertida, mas ele não permitiu que a personalidade dele impedisse que ele expressasse a adoração dele. E a expressão da adoração dele, da oferta que ele fez, impactou a vida das pessoas que estavam ao redor. E a frase que eu falei que era para você anotar é: a nossa adoração toca o coração de Deus, mas a expressão da nossa adoração toca o nosso irmão. Então, quando você está do lado de alguém que está adorando, Senhor, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, incrível, está ali constrangido, chorando, adorando ao Senhor com tudo que tem, aquela pessoa provavelmente está tocando o coração de Deus. Mas quando você está do lado dessa pessoa, você fica, no mínimo, constrangido. Gente, essa pessoa ama o Senhor mesmo, hein? Essa pessoa, será que ele ama mais do que eu? Será que eu deveria estar assim também, adorando, se entregando, ajoelhando e tudo mais? Então, assim, a nossa adoração toca o coração de Deus, mas a expressão da nossa adoração toca o nosso irmão. A gente é incentivado ao lado de pessoas que estão pegando fogo pelo Senhor, que estão queimando de amor por Ele. Nós precisamos ser essas pessoas que incendeiam aqueles que estão ao nosso redor. A expressão da nossa adoração precisa ser contagiante. Amém, meu irmão? Amém? Amém, meu irmão? Fala um amém alto para a pessoa que está do seu lado. Seu obrigado. Fala um amém mais alto ainda. Amém? É isso. Eita glória, agora vai. Então vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 26 diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que realmente fosse um discípulo. Quem é essa pessoa de quem eu estou falando? Paulo, o apóstolo Paulo. Talvez você não conheça muito a história de Barnabé, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o grande nome do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, depois de Jesus, foi a pessoa mais importante para a nossa teologia. Então, tudo que a gente sabe ali, que a gente estuda sobre Deus, sobre a nossa fé, sobre a vida evangélica, foi muito através da vida do apóstolo Paulo. Então, você conhece o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, e esse capítulo 9 narra a conversão de Paulo, como ele se converteu, como Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, como tudo sucedeu. Ele vai lá, fica cego, vai até Ananias, Ananias ora por ele, fica com medinho, porque Saulo, você sabe que ele era perseguidor da igreja. Saulo, ele era um judeu fervoroso e não acreditava naquela nova religião, no cristianismo. Então, Saulo, ele estava perseguindo a igreja e ele se converte e agora ele é seguidor de Jesus. E é muito interessante porque a conversão de Saulo foi tão genuína que logo depois dele aceitar Jesus e
né, ser curado ali da cegueira dele, ele já começa a pregar. Ele já começa a pregar, já começa a evangelizar, a falar de Jesus. E aí ele decide ir até Jerusalém para se encontrar com os discípulos mais graduados, né? Com os discípulos já que mais experientes, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Tiago. Então ele se reúne com esses homens de Deus para, né, se enturmar ali. Ele queria ser um pregador da palavra, ele tinha se convertido, ele era um perseguidor, mas Jesus mudou a vida dele. Só que o que acontece quando ele chega para Pedro, para Tiago, para esses discípulos? A gente leu no versículo 26. Eles ficaram com medo do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele simplesmente matava os cristãos. Ele simplesmente perseguia a igreja, e quem falasse que era daquela nova seita, era perseguido por ele. Ele arranjava uma galera, uma tropa para ir atrás dessas pessoas. Então eles chegaram no versículo 26, querendo se juntar aos discípulos. Ele chegou querendo se juntar aos discípulos, mas pode deixar o versículo na tela aí, por favor, versículo 26, tentou se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. E aí, por que o apóstolo Barnabé é tão importante para a história do Novo Testamento? Não é só pelo momento de consagração que ele fez em Atos capítulo 4. Olha o que diz o versículo seguinte: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Pedro, o grande apóstolo Pedro, Tiago, o grande apóstolo Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, não acreditou na conversão de Saulo, tinha medo dele, mas Barnabé adotou Saulo, né? Barnabé adotou Saulo, acolheu Saulo e falou: não, vamos contar essa história direito aí, o que aconteceu contigo? E Saulo foi acolhido por Barnabé. Barnabé ouviu a história de Saulo, porque você vai reparar que quem conta a história de Saulo para os discípulos não é Saulo. Olha só, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou. Então quem contou a história de Saulo para os discípulos foi Barnabé. Para Barnabé contar a história de Saulo, ele primeiro precisava ter ouvido a história de Saulo, ter conhecido. Então Barnabé abraçou Saulo. Conta a tua história aí, o que aconteceu com você, quem é você? Barnabé se preocupou com Saulo, se interessou por Saulo e contou para ele, advogou, né, comprou a briga de Saulo para os discípulos. E através daquele momento, olha o que diz o versículo seguinte, versículo 28, versículo 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Participa comigo, graças a Barnabé, porque Barnabé adotou Saulo, e agora Saulo, que mais para frente vai se tornar o grande apóstolo Paulo, estava andando em liberdade, alguém que perseguia os cristãos, estava andando com liberdade e pregando corajosamente em nome do Senhor. Por que você acha que Saulo, eu vou confundir algumas vezes, provavelmente, o costume, né? Por que você acha que Saulo estava pregando corajosamente em nome do Senhor? Porque ele teve um encontro com o encorajador. Alguém encorajador encontrou Saulo, e a partir daquele momento Saulo estava pregando corajosamente em nome do Senhor. A gente viu lá no capítulo 4 que Barnabé significa encorajador, e agora no versículo 9, não é Barnabé que está pregando corajosamente, mas um discípulo de Barnabé está pregando corajosamente. Então Barnabé, ele não era uma pessoa que simplesmente se enchia, não era uma pessoa que simplesmente fazia bem o que ele fazia, mas ele incentivava, ele encorajava outras pessoas a serem até melhores do que ele, a serem encorajados a fazer bem aquilo que eles foram chamados para fazer. Hoje, meu irmão, talvez você não tenha sido chamado para ser um missionário que vai rodar o mundo e pregando o evangelho. Talvez você não tenha sido chamado para pregar aqui no púlpito, no palco, né, para multidões. Talvez eu não tenha sido chamado para pregar num estádio. Mas pode ser que a pessoa que está do seu lado, falta isso aqui, para ela ser encorajada a cumprir aquilo que Deus chamou ela para cumprir.
Olha para quem está do seu lado e fala assim: você vai cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. Talvez não seja você essa pessoa, mas você pode ser a pessoa que vai encorajar a pessoa. A pessoa que vai pregar nos estádios, pode ser a pessoa que está do seu lado aí. A pessoa que vai rodar o mundo pregando, evangelizando como missionário, pode não ser você, mas pode ser a pessoa que está do seu lado. O que falta é você encorajar essa pessoa. É engraçado porque eu estou andando meio devagar. Hoje, meus irmãos, vou contar um testemunho pessoal para vocês. Estou andando meio devagar hoje aqui, porque sexta-feira, ele está aqui, sexta-feira treinei, que agora eu estou fitness. Ano novo, vida nova, né, meus irmãos? Sexta-feira treinei com meu vizinho que Deus colocou na minha vida lá para me ajudar nessa vida fitness, o Eduardo. E aí a gente treinou e tal, e ontem não estava doendo tanto, minhas pernas hoje estão, né, deixando a desejar. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu cheguei em casa, meus irmãos, assim, maravilhado. Contei para minha esposa que treina comigo, a gente vai quase todo dia, durante a semana a gente vai junto na academia, e ela sabe, a gente pega assim só pezinho leve, né? Só pezinho leve, tranquilo e tal. Sexta-feira, meus irmãos, quando eu fui treinar com o Eduardo, ele falou: não, você treina com isso aí? Vamos dobrar. Meu Deus do céu. E eu falei: tá bom, né? Topei treinar com ele, né? Então, já que eu estou aqui, vamos fazer, né? E aí treinei. E aí consegui. Ele falou: tá muito tranquilo isso aí. Vamos botar mais peso. E aí foi aumentando. É aí que eu estou querendo chegar. Ele foi colocando mais peso, e colocou mais um pouquinho, irmãos, eu precisei tirar foto para mostrar para minha esposa, que eu falei, ela não acreditou. Eu falei para ela: olha quantos quilos eu levantei, meu amor. E ela falou: não é possível, olha a foto. E eu mostrei a foto e estava lá comprovada, e não só a foto, né, porque podia ser, botou ali só para tirar foto. Gravei vídeo fazendo movimento, mostrei. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu só consegui porque eu fui encorajado. Eu só consegui porque o Eduardo falou: vamos lá, estou contigo, vamos lá. Eu chego, me emociono aqui. Falou: vamos lá, estou contigo. Eu falei: cara, eu nunca peguei tanto peso na minha vida, cara, você tem certeza? Vamos lá, estou contigo. E eu consegui porque eu fui encorajado. Para você ter, né, é um exemplo assim do nosso dia a dia, mas para você ver a força que tem quando uma pessoa que está do seu lado vai falar: você consegue, eu estou contigo, te encoraja e te anima para prosseguir, para cumprir, né, para não desistir. Então, essa é a importância desse nosso estudo de hoje aqui. Você não pode ser a pessoa que, quando o outro está carregando um pezinho, você vai falar para ela: sei não, hein? Sei se vai dar certo não, vai conseguir levantar isso aí. Você não pode ser essa pessoa. Você precisa ser aquela pessoa que vai dizer: você pode mais, vamos lá que eu estou contigo. Você vai além, você já foi até aqui, então comigo você vai até lá. A gente precisa ser essa pessoa, e Deus colocou no meu coração para compartilhar isso com vocês aqui, porque essa história de Barnabé faz isso com a gente. Barnabé, a gente não sabe muito sobre Barnabé, mas a gente sabe muito sobre o apóstolo Paulo. Mas quem seria o apóstolo Paulo se ele não tivesse sido acolhido e encorajado por Barnabé? A gente não sabe como seria a história. Deus poderia, claro, levantar outra pessoa, mas Barnabé foi a pessoa que Deus encontrou para discipular e para ministrar na vida do apóstolo Paulo, né? Que ainda não era apóstolo Paulo, era ainda Saulo. E isso é importante a gente perceber, meus irmãos, porque quando Barnabé foi atrás de Paulo, ele ainda não era Paulo, ele ainda não era apóstolo, ele era Saulo. O nome dele não tinha nem sido trocado ainda. Talvez tenha pessoas do seu lado que você fale: mas não tem ninguém para eu encorajar do meu lado, só tem gente que não tem muito potencial não. Será? Você não sabe. Talvez você olhe para essa pessoa que está aí do seu lado como Saulo,
mas você não sabe se lá na frente ele pode se tornar um apóstolo Paulo. Então você precisa olhar profeticamente para as pessoas que estão do seu lado. Você precisa olhar para as pessoas não como elas são, mas buscar em Deus como Deus as enxerga, como Deus vê essas pessoas. Então hoje, talvez do seu lado tenha um Saulo. Quem é Saulo? É um novo convertido que ex-perseguidor da igreja, né? Talvez você olhe para essa pessoa dessa maneira, não olhe mais. Olhe como um potencial, como um possível apóstolo Paulo. Vamos continuar a ler, ó. A gente leu até o versículo 28, versículo 29 e versículo 30, diz assim: falava, apóstolo Paulo, quer dizer, Saulo ainda, né? Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, o apóstolo Paulo, novo convertido, você sabe, novo convertido às vezes não é muito, né? Não tem muito aquela maturidade cristã ainda. E a gente está vendo aqui que ele falava e discutia com os judeus. Então, Saulo animado, empolgado com o que acabou de acontecer com ele, estava já discutindo. Antes ele brigava pela outra fé, agora ele está brigando pela nova fé. E ele está discutindo com os judeus, e os judeus começaram a perseguir agora Saulo. E aí, sabendo disso, os irmãos cristãos, levaram ele para Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Então, Saulo, olha, você está discutindo muito com o pessoal aqui em Jerusalém. A gente vai precisar que você vá para um outro lugarzinho. E aí, deixaram Saulo assim em Tarso, meio de canto, assim, mais distante. E o pastor Abe Uber até brinca que no versículo 31, coloca o versículo 31 para a gente, por favor. Atos 9, 31. Ele até brinca que ele fala que agora que Saulo foi embora, a igreja teve paz. Porque antes, o novo convertido estava animado, brigando com todo mundo pela nova fé. E aí no versículo 31, a igreja então teve paz, porque Saulo foi para Tarso. E aí Saulo lá em Tarso, é interessante porque o Russell Shedd, né, comentarista da Bíblia, teólogo, estudioso, ele diz que em Tarso ele passou mais ou menos 10 anos. A gente vê a história de Saulo ser continuada só no capítulo 11. A gente está no capítulo 9. Do capítulo 9 para o capítulo 11, Shedd fala que se passaram 10 anos, do capítulo 9 para o capítulo 11. Às vezes a gente lê a Bíblia, né, um versículo após o outro, a gente acha que está tudo acontecendo ali, uma coisa atrás da outra. 10 anos entre uma coisa e outra. E a gente vai ver que no capítulo 11, Saulo ainda está em Tarso. Então, Saulo ficou mais ou menos em Tarso lá, a gente vai ver ele 10 anos depois. Abre comigo aí, Atos capítulo 11, versículo 19. Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato, da conversão e de tudo que o Senhor estava fazendo, chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram, quem? Quem que eles enviaram? Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, mais uma vez, como eu falei antes, Barnabé era aquela pessoa que quando chegava no ambiente, se o ambiente estava ruim, melhorava. Se o ambiente estava bom, ficava melhor ainda. Ficava ainda mais alegre. A igreja estava avivadíssima em Antioquia, todo mundo se convertendo e tudo mais. Aí pessoal, os apóstolos em Jerusalém, sabendo do avivamento que estava acontecendo em Antioquia, pensaram: quem podemos enviar para lá? Tem que ser alguém que vai encorajar aquele pessoal a fazer ainda mais, a ir ainda além. E eles enviaram Barnabé. Quando Barnabé chegou lá, alegrou, encorajou o pessoal a permanecer fiel ao Senhor. E aí, quando a gente,
está numa igreja avivada, quando a gente está, né, com um movimento ali bombando, vidas sendo acrescentadas ao Senhor, conversões em massa, tudo, né, de maravilhoso acontecendo, cura, sinais, prodígios e tal, igreja enchendo, onde é que você quer ficar? Na igreja, né? Se a igreja está crescendo, eu vou ficar naquela igreja. Se aquela igreja está boa, eu vou ficar ali, né, e aproveitando, desfrutando de tudo aquilo que eu semeei, investi, né, e fiz, né, acontecer ali. Só que no próximo versículo, a gente vai ver que não foi essa atitude de Barnabé. O que Barnabé foi fazer no versículo 25? Coloca aí para a gente. Então, depois de todo esse avivamento, no meio, na verdade, de todo esse avivamento, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Mais uma vez, temos Saulo sendo acolhido, sendo resgatado, digamos assim, por Barnabé. Repara que aqui ele ainda era Saulo. Não que ele tivesse passado esses 10 anos fazendo nada, né? Ele provavelmente estava pregando, compartilhando a palavra lá em Tarso. Só que ele estava lá em Tarso. E o chamado dele era para ser propagado, para ir fazendo viagem missionária. E quem foi a pessoa que ligou Saulo até o propósito do apóstolo Paulo? Foi Barnabé. Então, pela segunda vez, eu até achei muito interessante isso, eu achei que Barnabé tinha ido uma vez só atrás de Saulo. Só que a gente acabou de ver, ele foi uma vez lá em Jerusalém defender, e agora ele foi em Tarso buscar Saulo. Provavelmente precisou viajar de barco para ir atrás de Saulo, para trazer ele para Antioquia. A gente vai ver nos próximos versículos. Quando o encontrou, levou ele para Antioquia, assim durante um ano inteiro. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Olha a importância, mais uma vez, de Barnabé e da atitude de Barnabé de ir buscar Saulo. Foi aqui em Antioquia que eles receberam que nós, se nós hoje somos chamados cristãos, foi por conta desse evento aqui. Em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Barnabé estava no meio de um avivamento, lá na igreja em Antioquia, e ele sai desse ambiente para ir atrás do Saulo, para ir atrás do Saulo. Ele saiu do meio dos holofotes para ir atrás do seu amigo. Às vezes a gente está muito preocupado em ser o centro das atenções. A gente está muito preocupado com os holofotes, com a nossa reputação. Barnabé ele não estava preocupado com a reputação, nem agora, nem na outra vez, que ele estava defendendo um ex-perseguidor da igreja para os pastores de Jerusalém. Barnabé ele não estava preocupado com a reputação dele. Então, a gente precisa colocar isso como prioridade na nossa vida, não a nossa reputação, mas o nosso amigo, o nosso companheiro, um possível apóstolo Paulo, um possível pregador que talvez hoje você não enxergue dessa maneira. A gente precisa priorizar pessoas. Repita comigo: eu preciso priorizar pessoas. Não são coisas, não são conquistas, não são lugares, não são cargos, não é status. Pessoas precisa ser a nossa prioridade. Pessoas, a gente precisa investir em pessoas. Na época de Jesus, haviam aqueles que eram denominados fariseus, que estavam ali preocupados, né, em ensinar e com a lei e tudo mais. E Jesus fala que essas pessoas, eles estavam preocupados com os holofotes. Eles estavam preocupados em serem reconhecidos, em serem vistos, em serem lembrados. E hoje, a gente talvez esteja aceitando uma cultura de farisaísmo, quando a gente fala, por exemplo, e a gente aceita a ideia de que nós precisamos ser os protagonistas da nossa história. Talvez você já tenha escutado isso. Você precisa ser o protagonista da sua história. É a teologia coach. Você precisa ser o protagonista da sua história. Não é verdade, irmão. Sim, você precisa realmente fazer, né, correr atrás e tal, se esforçar, mas o protagonista da sua história precisa ser Jesus. É Ele quem faz, é Ele quem manda, é Ele quem governa, é Ele quem reina. Se você é o protagonista da sua história, está tudo errado. Está tudo errado, porque quando os holofotes se virarem para você, você precisa virar eles para Jesus. Você precisa apontar eles novamente para o Senhor.
E a pessoa, e é interessante porque naquela época em que os fariseus queriam ser lembrados, queriam ser vistos, quem realmente se destacava era um homem que se vestia com vestes de camelo, comia gafanhoto, estava lá no deserto, batizando pessoas, falando que diminua eu e que ele cresça. Num mundo de pessoas querendo ser protagonistas, quem se destaca é quem fala que diminua eu e ele cresça. Vou repetir, num mundo de pessoas que todas querem ser protagonistas das suas histórias, quem vai realmente se destacar é aquela pessoa que vai assumir a responsabilidade de, no deserto, ainda que tenha que abrir mão de luxo, ainda que tenha que abrir mão de status, de reputação, de holofotes, a pessoa que vai se destacar é essa, a pessoa que vai dizer que diminua eu e que ele cresça. Barnabé entendeu isso e não se preocupou com a reputação, com o status. Barnabé se preocupou com seu amigo Saulo, que estava lá abandonado em Tarso, estava lá fazendo a obra dele sozinho. E aí Barnabé foi lá, acolheu, adotou, e foi através de Barnabé e do discipulado dele que Saulo se tornou o apóstolo Paulo. A gente vai ver agora no capítulo 13, folheia aí mais um pouquinho. Atos capítulo 13, versículo 13. Diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge. Não é mais Saulo agora. Essa foi a primeira vez que não foi mencionado o nome Saulo. Agora só foi referido como Paulo. Paulo e seus companheiros navegaram a Perge. Olha que interessante. Paulo e seus companheiros. A gente vai ver que antes dessa primeira viagem missionária, era Barnabé e Saulo, para lá e para cá. A gente vai ler, Barnabé e Saulo fizeram isso, Barnabé e Saulo fizeram aquilo. Olha como é que foi retratado agora. Paulo e seus companheiros. Mais para frente, a gente vai ver que a maioria das vezes que essa dupla é mencionada, vai ser Paulo e Barnabé. Percebeu que inverteu? São detalhes que a gente pode aprender com isso. Antes era Barnabé e Saulo, agora é Paulo e Barnabé. Paulo não tomou a frente porque Paulo, queria ser o primeiro, não, mas porque Barnabé queria fazer que o seu discípulo cumprisse aquilo que ele foi chamado para cumprir. Então, o grande mestre, o mestre não está preocupado em ser visto, não está preocupado em ser reconhecido, o mestre está preocupado em que o seu discípulo alcance o objetivo e o propósito para o qual ele foi chamado. A preocupação do mestre não é aparecer, não é ser visto, ser lembrado, mas é levar, guiar o seu discípulo ao destino que ele foi predestinado. E foi isso que Barnabé fez. Agora, a gente tem aqui Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. E aí, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para vocês que agora aparece um terceiro personagem importante aqui para a nossa reflexão de hoje, que é João. Esse João é mais conhecido, na verdade, como Marcos. João Marcos era o nome dele, né? E aqui ele está apenas como João, mas esse João é João Marcos. E mais para frente, em Colossenses, não precisa abrir, mas Colossenses capítulo 4, versículo 10, vai nos dar uma informação interessante. Esse João Marcos, ele era primo de Barnabé. João Marcos era primo de Barnabé, deixou eles ali e voltou para Jerusalém. Então, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, João, que estava junto, João Marcos, vou chamar só de Marcos, tá? Para a gente não ficar confuso. Marcos voltou para Jerusalém, deixou eles ali no meio da viagem e foi embora. A gente não sabe por que motivo isso aconteceu. Queria passar com vocês agora para a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. Atos capítulo 15, folheia aí mais um pouquinho. Atos capítulo 15, versículo 36. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, que a gente acabou de ler, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério
que se separaram. Olha que loucura. Barnabé, levando consigo Marcos, chegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, a gente tem aqui a separação, momento aqui, clímax da história. Separação entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé têm um desentendimento, e aqui está falando um desentendimento tão sério que eles se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, chegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, Paulo, ele achava que Marcos não devia ir com eles para a segunda viagem. Não devia ir com eles porque ele largou a primeira no meio, né? Ele estava na primeira viagem, abandonou, foi embora. Paulo achava que ele não merecia uma segunda chance. Mas Barnabé, você conhece Barnabé, agora você conhece Barnabé. Barnabé, o que você acha que Barnabé queria fazer? Dar uma segunda chance para o homem, né? Dar uma segunda chance para o Marcos. Por quê? Porque Barnabé era essa pessoa. Barnabé era a pessoa que encorajava, que não via Saulo como Saulo, mas via Saulo como Paulo. Barnabé era essa pessoa que acreditava nas segundas chances do Senhor. Então, Barnabé e Paulo têm um desentendimento aqui, e eu queria abrir um parênteses, meus irmãos, porque muitas vezes, nos nossos dias, a gente não sabe lidar com desentendimentos. Nós não sabemos lidar com discordâncias, e eu confesso para vocês que eu já tive muita dificuldade com isso, né? Quando eu mudei aqui para Curitiba, eu vim morar com a minha irmã morava aqui sozinha, eu vim morar com ela, e morava só nós dois, e vez ou outra, né, a gente sempre se deu muito bem, se dá muito bem, graças a Deus, mas vez ou outra a gente tinha um desentendimento, e eu, confesso para vocês, eu era chato. Quando a gente tinha desentendimento, eu era chato. Por que eu era chato? Porque eu queria sempre chegar num acordo. Eu queria chegar, não, mas a gente precisa chegar num denominador comum. Você pensa isso e eu penso aquilo. Tá, vamos se encontrar no meio do caminho então. Vamos, né, quem que vai ceder aqui, quem que vai ceder ali. Só que às vezes, meu irmão, eu preciso falar para você, não vai ter denominador comum. Às vezes a pessoa vai pensar de um jeito, você vai pensar do outro, e aí? O que aconteceu com Paulo e Barnabé, um pensava de um jeito, o outro pensava do outro. O que aconteceu? Depois daquilo ali eles ficaram tristes, cada um foi para um canto? Não, eles continuaram fazendo a missão que Deus chamou eles para fazer. Então tá bom, você acredita nisso, eu acredito nisso, então cada um vai, né, cumprir agora a sua missão, o seu objetivo. A gente precisa aprender com a maturidade desses homens. Muitas vezes você vai ter um desentendimento, um desacordo com alguém, às vezes até com o seu pastor. Mas aí porque o pastor não concordou com você, o seu líder de célula não concordou com você, você vai ficar triste e vai parar, vai desistir, vai sair da igreja? Não, continua fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, assim como esses homens fizeram. Eles tiveram maturidade para entender, ok, estamos em desacordo, vamos continuar a obra do Senhor, agora separados. E cada um continuou a sua obra. A gente não sabe muito mais, agora a partir daqui, da vida do apóstolo Barnabé, porque Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, acompanhou Paulo nas viagens. Então, a partir de agora, a gente tem a dupla separada, né? A banda dividiu, e agora temos só Paulo, sabemos só o lado de Paulo. O lado de Barnabé a gente não tem mais muita informação, mas a gente sabe que ele investiu em Marcos, seu primo, quem ele adotou, e deu uma segunda chance. E é interessante porque Marcos, a gente sabe assim, que Barnabé, por ser uma árvore frutífera, a gente acredita que Marcos daria algum fruto também. E em 2 Timóteo, abra sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, tem uma referência a Marcos muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz em sua última carta. Paulo aqui já estava prestes a morrer. Ele falou, já estou sendo derramado como uma oferta ao Senhor. Está chegando a minha hora. Combati o bom combate, guardei a fé e agora já estou na prorrogação já está acabando. E aí, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele falou assim, só Lucas está comigo. Traga quem? Marcos com você. Traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. Marcos, aquele que ele se separou de Barnabé porque não queria levar ele para a viagem.
Agora Paulo está falando, traz ele, por favor, ele é útil para o ministério. Eu não sei, também não podemos, né, afirmar, mas será que se Paulo pudesse voltar no tempo, lá quando ele brigou com Barnabé, será que ele teria se separado de Barnabé por conta de Marcos? Porque naquela época Marcos, era só o Joãozinho, era só o Joãozinho. Mas agora é o Marcos que é útil para o ministério. É o Marcos que escreveu o primeiro evangelho. Tem noção? Marcos foi aquele, né, é unânime praticamente entre os estudiosos, que esse é o mesmo Marcos. O Marcos que escreveu o primeiro evangelho. O primeiro evangelho é Mateus, João, você está enganado? Não. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Marcos escreveu o primeiro evangelho. Foi mais ou menos ali em 50 depois de Cristo. Marcos escreveu o primeiro evangelho. E será que Marcos teria escrito, se antes ali, alguns anos antes, Barnabé não tivesse dado uma segunda chance para ele? Porque esse Marcos foi aquele que abandonou a viagem, no meio, que parou, que desistiu, que foi, por algum motivo, abandonou Paulo e Barnabé e os companheiros. Mas esse Marcos, alguns anos depois, discipulado, incentivado por Barnabé e outros apóstolos, escreveu o primeiro evangelho que a gente teve. Olha só, mais uma vez, a diferença que um encorajador faz na vida de uma outra pessoa. O primeiro evangelho que a gente teve foi escrito por alguém que abandonou uma viagem missionária, mas que recebeu uma segunda chance e cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele por causa dessa segunda chance dada por Barnabé. Ano passado aconteceu algo muito interessante, nunca tinha acontecido isso comigo. Em um post da nossa igreja, um evento, algumas pessoas comentaram, né, que estavam animadas para o evento e tal, lá no nosso Instagram. E aí uma pessoa comentou assim, foi engraçada essa experiência. A pessoa comentou assim: se eu conhecesse alguém da igreja, eu iria. Você acredita? A pessoa comentou isso lá no nosso Instagram, no post da igreja. Se eu conhecesse alguém da igreja, eu iria. Aí eu vi aquele comentário, eu falei: não, calma aí. Então tá bom. Opa, prazer, eu sou o Johnny, vamos? Mandei lá. Se você não acreditar, você vai stalkear o nosso Instagram lá até achar esse post dos comentários. Eu comentei lá, eu falei: olha, então tá bom, então eu sou o Johnny, prazer, vamos. Só que aí a pessoa não foi para o evento e não me respondeu mais. Passadas algumas semanas, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu desconheço no meu Instagram, e a pessoa falou assim: oi Johnny, tudo bem? Preciso conversar. Estou passando por um momento difícil e tal, estou com uns pensamentos estranhos assim, né? Já pensei muitas coisas e tudo mais, até em tirar a minha vida, mas eu não quero fazer isso, eu quero, né? Eu preciso voltar para a igreja, eu preciso ter contato de pessoas da igreja, não sei o que. Cara, quem que é essa pessoa? Quem que é? Eu não conheço fulano. Não conheço ninguém com esse nome, essa aparência, a foto não dava para ver muito bem. Aí lembrei, não acredito, é o fulano que comentou no post da igreja e nunca mais me respondeu, eu, né, me apresentei, não me respondeu e tal, e era ele. E aí eu falei: não, vamos conversar então, vamos conversar, vamos marcar um café. Irmãos, não recomendo você a fazer o que eu fiz, ok? A não ser que Deus te direcione assim, muito especificamente, mas eu me arrisquei, porque eu falei: vamos marcar um café. Não fazia ideia de quem era a pessoa. E aí marquei, obviamente, num lugar público, né? Não sabia quem era, né? Vamos ali na Panetele, né? Que é a nossa padaria aqui, a padaria da nossa igreja. Vamos na Panetele e a gente toma um café. Quando eu chego na Panetele, marcamos um dia, um horário. Quando eu chego na Panetele, cadê que eu não reconheço a pessoa? Porque a foto do Instagram era o celular na frente assim, com flash, não dava para ver o rosto direito. E aí eu chego na Panetele, aí eu, cara, não conheço, cadê? Não sei. E agora que eu me toquei, eu não sei quem é essa pessoa, nunca vi essa pessoa na minha vida. Aí eu estou assim, olhando e tal, aí um olhar para comigo aqui, Aí eu fui até essa pessoa e falou: não, eu sou fulano de tal, eu sou, né, fulano de tal. E aí conversamos e foi uma experiência assim, que eu nunca vivi antes, não sei se viverei de novo, porque foi muito diferente.
Aquele homem realmente precisava conversar e ele abriu a vida dele para um desconhecido. Eu me apresentei a ele, depois ele falou que acompanhava alguns cultos online e que tinha muita vontade de vir à igreja realmente, mas sempre quando ele estava prestes a sair para vir à igreja, ele desanimava, alguma coisa acontecia que ele ficava em casa e não tinha coragem de vir. E aí ele abriu a vida para mim ali na Panettele, contou toda a situação, tudo que ele estava passando, e aí eu falei para ele, meu irmão, vamos caminhar junto, não, agora já vai ter um outro evento na igreja, vamos lá e tal, vamos conversando. E ele finalmente, aquele que não conseguia vir à igreja, veio. Ele veio à igreja, participou, começou a participar conosco, ele não era daqui de Curitiba, então ele viajou para a terra natal dele, acho que ele era do Pará, viajou para o Pará, eu mantive um contato com ele, perguntei se ele estava indo na igreja, está indo na igreja, e você podia dar um glória a Deus por isso. Ele era um homem que estava com pensamentos suicidas, era um homem que estava em casa sozinho, passando por uma turbulência, por um momento difícil, que estava tão complicada a situação, que ele precisou ir lá no nosso Instagram e falar, se eu conhecesse alguém, irmão, se isso não for um pedido de socorro, né? Se eu conhecesse alguém, eu ia. Aí, então tá bom, meu irmão, então eu sou o Johnny, prazer, vamos lá. E aí, a partir daquilo ali, não aconteceu nada, mas 2 semanas depois, ele me mandou uma mensagem. A gente conseguiu marcar, ele abriu a vida, conversei com ele, ele começou a frequentar a nossa igreja. Tudo isso aconteceu porque eu estou aprendendo ainda a ser um Barnabé, né? Essa palavra já estava falando comigo já há um tempo. Então, assim, alguém decidiu encorajar aquele homem. Alguém decidiu, né, falar uma palavra, não se conformar com a vida dele naquele estado. Eu comecei falando que eu estava nervoso aqui para falar hoje, né? Apesar de já ter falado algumas vezes, estava nervoso para falar hoje, porque eu estava diante do maior, melhor público da face da terra. E eu queria que a gente começasse a se enxergar dessa maneira, não eu mesmo, né? Eu sou o cara, eu sou a noiva, eu sou o melhor. Não, enxergue a pessoa que está do seu lado como a pessoa, né, como o público mais importante, como aquele por quem Jesus morreu. Jesus morreu por essa pessoa que está do seu lado. E se a gente se conformar com a vida dessa pessoa, né, assim, mais ou menos, a gente se conformar com a vida dela indo por água abaixo, e tá ruim, né? Eita, que complicado, né? Beleza. E ir para o outro lado, a gente não está cumprindo aquilo que o Senhor falou para a gente cumprir. A gente precisa olhar para a vida dos nossos irmãos do nosso lado e realmente se interessar, realmente se preocupar, realmente perguntar, está tudo bem, e ouvir, né? Porque às vezes a gente se cumprimenta, opa, está tudo bem, e aí já vai saindo, nem sabe se está tudo bem, não está, né, mas você foi embora. A gente precisa realmente ouvir as pessoas, se importar com a história delas, realmente considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, é o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses capítulo 2, a gente precisa considerar uns aos outros superiores que nós até, e a gente valorizar essas pessoas ao ponto de ouvir, se preocupar, abraçar, acolher, porque quem sabe essa pessoa não vai escrever um evangelho, quem sabe essa pessoa não vai ser a base para toda a nossa teologia, quem sabe essa pessoa não é um Marcos, não é um Paulo. E eu falei para você que Marcos, ele era primo de Barnabé, talvez hoje esteja aqui entre nós alguém que chegou aqui pensando em desistir da família. Talvez você tenha chegado aqui pensando, meu filho não tem jeito, meu marido, minha esposa não tem jeito. Barnabé não desistiu da família dele. Barnabé foi atrás do primo, chegou a brigar com Paulo por causa disso. Olha, se você não quer aceitar ele na viagem, então você vai para o seu canto, eu vou para o meu, mas eu não vou abandonar o meu primo, eu não vou abandonar o Marcos, eu vou dar uma segunda chance para ele. Hoje, estou aqui para falar para você, dê uma segunda chance para a sua família. Dê uma segunda chance para o seu cônjuge, dê uma segunda chance para os seus pais, dê uma segunda chance para os seus filhos. Pode ser, hoje você não veja ele como Paulo, hoje ele é só o Saulo, hoje ele é só Marcos, é só o Joãozinho, né? Hoje ele é só o Joãozinho. Daqui a pouco ele vai ser o grande evangelista Marcos. Creia nisso, meu irmão. Hoje você não vê dessa forma.
mas você precisa buscar no Senhor como Ele enxerga. Como o Senhor enxerga esse familiar, como o Senhor enxerga a minha casa, como o Senhor enxerga a minha família. Deus tem promessas, eu tenho certeza, para a sua casa, para a sua família. Vocês serão uma família bendita do Senhor, e todos reconhecerão vocês assim. Mas você precisa investir, você não pode desistir, você não pode abandonar, ainda que eles já tenham te abandonado. Marcos abandonou Barnabé também na primeira viagem, não abandonou só Paulo. Marcos abandonou Barnabé, mas Barnabé, mesmo tendo sido abandonado, não abandonou Marcos. E ele foi, não, vou ficar contigo. E Marcos foi, simplesmente, o primeiro evangelista que escreveu para nós sobre Jesus. Não desista da sua família, não desista da sua casa, ainda que você veja apenas, é só o João, é um Joãozinho que está me dando trabalho. Não, é um futuro Marcos, é um futuro evangelista. Romanos 15, capítulo 5, Romanos capítulo 15, versículo 5, e eu já estou encaminhando para o final, diz assim, que o Deus paciente e encorajador, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Assim como Barnabé não desistiu de Saulo, nem desistiu de Marcos, Deus não desistiu de você. Talvez eu esteja falando não só para um público de possíveis Barnabés, de possíveis encorajadores, mas eu esteja falando para pessoas aqui também que hoje são só o Joãozinho, que hoje são só o Saulo, não é Paulo ainda, não é o evangelista Marcos ainda. E eu queria dizer para você, possível Marcos, possível Paulo, que o Senhor, Ele te aceita, Ele te acolhe, Ele te abraça, não para que você fique confortável nos braços dEle, mas para que daqui a um tempo, você seja outra pessoa a abraçar, a acolher, para que você não seja mais Saulo, mas para que você seja Paulo. Ele quer transformar a sua vida, e Ele quer que você atinja todo o propósito, que você cumpra todo o objetivo que Ele tem para a sua vida. O Senhor, Ele está hoje de braços abertos para você, ainda que você não se veja como Paulo, você não se veja como o evangelista Marcos, se veja apenas como uma pessoa que dá trabalho para outras pessoas. O Senhor, Ele está de braços abertos para você, Ele quer te acolher, e Ele quer te fazer alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida. Assim como Barnabé não desistiu de Saulo e Marcos, Deus não desistiu de você e Ele quer te dar uma nova chance. Há uma esperança para você, assim como para uma árvore cortada, que ainda que as suas raízes envelheçam no solo, seu tronco morra no chão, ainda assim, ao cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Há esperança para você. A banda pode subir. Há esperança para você, ainda que você não enxergue isso, há esperança para você. Eu queria concluir essa palavra falando para dois públicos aqui, como eu falei. Uma parte de nós está ali querendo se tornar Barnabé, outra parte de nós está apenas como João e Saulo, querendo se tornar Paulo, querendo se tornar Marcos. Para os possíveis Barnabés, eu queria que vocês se colocassem de pé agora, por favor. Se coloquem de pé se você quer se tornar um Barnabé. Se você quer ser uma pessoa encorajadora, uma pessoa que encoraja a pessoa que está do seu lado, o seu próximo, a sua família. Se você quer, ainda que você não veja muita esperança, se você quer tomar uma atitude de fé hoje, decidir, eu não vou desistir da minha família. Eu não vejo muita esperança não. Fulano já está me dando muito trabalho, né? Já estou há anos nessa situação, não vejo resultado. Mas, enquanto o rapazinho estava pregando, enquanto aquele moço estava pregando, Deus falou no meu coração que não era para eu desistir. Eu queria que todos vocês fechassem os olhos agora.
e você abrisse seu coração para o Senhor. Quem você é hoje? Você é um Barnabé? Você ainda não chegou nesse nível, mas quer chegar? Você é um Saulo que quer se tornar Paulo? Quem é você? Eu queria que você começasse a falar com Deus aí, que você começasse a orar, e você pedisse para Deus: Senhor, me dá essa coragem que o Johnny falou. Senhor, me dá essa coragem e me ajuda a passar essa coragem para frente. Me ajuda a transmitir essa coragem, me ajuda a ser um encorajador, me ajuda a ser um Barnabé. Nós não queremos chegar num ambiente, aquele ambiente ficar pior do que estava quando a gente encontrou, quando a gente chegou. A gente quer ser a pessoa que alegra o ambiente, a gente quer ser a pessoa que encoraja o nosso irmão que está prestes a desistir. Senhor, eu quero te apresentar aqui, meu Deus, a nossa igreja. Senhor, eu te louvo, Pai, porque todos estamos de pé. Eu te louvo porque todos decidimos ser encorajadores, decidimos ser pessoas que vão encorajar umas às outras, Senhor, e o que vai acontecer, Senhor, se nós realmente colocarmos em prática essa palavra? Como nós vamos crescer? Como nós vamos, Senhor, ser uma igreja avivada se cada membro for um Barnabé, Senhor? Se cada um de nós entender essa palavra, colocar em prática de verdade, Senhor, se nós formos atrás dos nossos irmãos, se nós não deixarmos ninguém, Senhor, da maneira que Ele está, à margem, na sarjeta, Senhor, se nós olharmos com compaixão, assim como o Senhor olhou para nós, Pai, nós viveremos coisas extraordinárias, nós viveremos coisas sobrenaturais. Por isso eu peço a Ti, firma essa palavra no nosso coração, Senhor. Senhor, que essa palavra crie raízes no nosso coração, que o inimigo não roube essa palavra do nosso coração, que essa semente, Pai, que foi lançada hoje aqui, ela frutifique para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, que já nessa semana, quando tivermos oportunidade e encontrarmos algum Saulo, encontrarmos algum João, Senhor, Pai, que a gente tome a atitude necessária, Senhor, que a gente acolha aquela pessoa, que a gente se interesse, que a gente se preocupe, que a gente ame como o Senhor amou. Pai, em breve a gente possa ver essas pessoas se tornando grandes apóstolos, grandes evangelistas, grandes missionários, grandes pastores, pessoas, Senhor, que realmente se entregaram a Ti. Senhor, em nome de Jesus, aviva, Senhor, essa sede, essa fome, Senhor, de almas, Pai, no nosso coração. Senhor, que nós sejamos apaixonados por pessoas, Pai. Senhor, que nós não corramos atrás de carros, de coisas, Senhor, de casas, de bens materiais, Senhor, de status, de reputação. Senhor, que a gente corra atrás de pessoas, Senhor, buscando, procurando aqueles que estão perdidos. Foi para isso que o Senhor veio, para salvar aqueles que estavam perdidos. Em nome de Jesus, Pai, gera um coração de Barnabé na nossa vida hoje. Gera um coração de Barnabé nas nossas vidas hoje, Senhor. Que a gente saia desse lugar motivado, que a gente saia desse lugar empolgado, Senhor, com essa palavra e decidido a realmente se preocupar, a realmente se interessar pela vida do nosso irmão e ser um canal de bênção, ser um instrumento do Senhor para essa pessoa, em nome de Jesus. Eu queria fazer um convite. Eu queria que aquelas pessoas que eu falei, que hoje não se identificam tanto ainda com o Barnabé, mas acho que ainda são um Saulo, você ainda é uma promessa, um potencial. Você ainda não está vivendo no caminho do Senhor da maneira que Ele gostaria que você estivesse. Eu queria que você, se você se enxerga dessa maneira, você levantasse a sua mão. Se você quer se tornar um Paulo, mas ainda é Saulo, eu queria que você levantasse a sua mão assim, por favor. E alguém vai orar com você nesse momento. Um Barnabé vai orar com você nesse momento. Se tem alguém com a mão levantada do seu lado, ore por essa pessoa. Seja o Barnabé na vida dessa pessoa. Eu queria que ninguém ficasse muito tempo com a mão levantada sozinho.
Então pode olhar para a pessoa que está ao seu redor. Se essa pessoa estiver com a mão levantada, pode até mais de uma pessoa orar por ela. Mas ninguém vai falar para nós, olha, eu estou precisando, e a gente não vai atender. Ninguém vai apresentar para nós uma necessidade e a gente vai fingir que não viu. Não vai acontecer isso aqui. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer isso aqui. Ainda tem algumas pessoas ali atrás, algumas mulheres. Queria pedir para você, mulher, ir ali atrás, se juntar. Se você crê que hoje você está saindo daqui uma Barnabela, você vai orar por aquela pessoa ali. Se hoje você vai sair daqui como um Barnabé, irmão, não deixa que ninguém se apresente a você com uma necessidade, com uma aflição no coração, e você não faça nada. Não, que a gente seja como o bom samaritano, que viu a pessoa lá mal, que a gente não seja como o sacerdote e o levita, que passaram de longe, que ignoraram.